14 de março de 2018. Marielle tinha participado do evento Jovens Negras Movendo Estruturas e agora deixava o endereço na Lapa, na região central do Rio de Janeiro. Por volta das 9h30 da noite, a Marielle e o Anderson, que dirigiu o carro, entraram na rua Joaquim Palhares, no Estácio. Segundos depois, 13 disparos vieram do carro ao lado. A queima-roupa, Marielle Franco e Anderson Gomes foram brutalmente assassinados. Hoje, esse crime que paralisou o Brasil completa 6 anos. Vereadora da cidade do Rio de Janeiro pelo PSOL, Marielle se apresentava como mulher, negra, mãe e cria da favela da Maré. Na Câmara, Marielle batia de frente com o machismo, enfrentava políticos de extrema-direita e incomodava poderosos envolvidos em esquemas ilegais do Rio de Janeiro, inclusive a milícia. O longo e conturbado processo de investigação do caso conseguiu responder à pergunta quem matou Marielle. Rony Lessa, o ex-PM acusado de efetuar os disparos, Elcio Queiroz, motorista do carro usado no ataque, e o ex-bombeiro Suel, que teria feito campana para vigiar os passos da vereadora, estão presos. Agora resta saber quando a gente vai ter resposta de quem mandou matar Marielle. Quinta-feira, 14 de março de 2024. Sou Gabriela Varela, esse é o podcast com mais educação da liberdade. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela e esse é o videocast em detalhes. Hoje, excepcionalmente, estamos ao vivo nessa quinta-feira, 14 de março de 2024, para falar sobre os 6 anos sem Marielle Franco e sem respostas também, sem uma resposta da Justiça. Você já sabe, aqui no Em Detalhes, sempre de segunda a sexta-feira, a gente discute um tema importante e nada mais importante nessa quinta-feira do que falar sobre isso. Eu vou conversar com a Juliana Dalpiva, jornalista aqui do ICL Notícias, nossa colunista, que inclusive já trouxe informações exclusivas no ICL Notícias primeira edição. E vocês podem interagir, como hoje, excepcionalmente, é um programa ao vivo. Vocês podem interagir aqui com a gente no chat também, mandar sua mensagem que eu posso trazer suas dúvidas, suas perguntas, seus questionamentos ao longo do nosso programa. Ju, bom dia para você, querida. É um prazer falar contigo mais uma vez aqui no Em Detalhes, ainda que seja para falar de um assunto que é bastante difícil, mas a gente precisa trazer aqui um fio dessas investigações e para onde isso tudo está indo, né? Bom dia, Gabi. Bom dia para a nossa comunidade do ICL que está acompanhando a gente aqui no Em Detalhes. É um dia ainda muito triste, né? Porque são 6 anos do crime, do assassinato da vereadora Marielle Franco, do motorista dela, o Anderson Gomes, e a gente ainda não tem a resposta de quem mandou matar a Marielle e por quê. Essa é a pergunta que está sem resposta há 6 anos, que assim, magoa, entristece, revolta a família, mas também toda a população do Rio de Janeiro também, porque ela era uma representante pública e que tinha uma representação bastante importante na Câmara de Vereadores do Rio e um futuro também na política. Isso foi, assim, retirado, né, dela de maneira brutal e violenta naquela noite, em 14 de março. Exatamente, Ju. Então eu quero começar justamente por aí. Em que pé que está a negociação, que é talvez a informação mais recente que a gente tem sobre as investigações, a negociação de colaboração premiada do ex-PM Rony Lessa, que é acusado de efetuar os disparos contra a Marielle, contra o carro onde estava a Marielle e o Anderson Gomes, o motorista dela, e por que essa delação ainda não foi concluída? Gabi, essa delação começou a ser negociada no final do ano passado. Só para lembrar aqui para a nossa audiência acompanhar direitinho, quando teve a troca de governo, né, que o ministro Flávio Dino assumiu como ministro da Justiça e teve a reformulação ali, a reestruturação da Polícia Federal, já no governo do presidente Lula, uma das demandas que veio, inclusive da própria família, porque a ministra Aniele integra, né, o governo, e é uma demanda de vários setores, pelos esforços da Polícia Federal em ajudar o Ministério Público do Rio de Janeiro de atuar no caso. Então, a Polícia Federal entra, o caso não é federalizado, entra em apoio
em janeiro do ano passado. E aí, numa parceria com o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, se unem para investigar. No primeiro semestre, eles conseguem avançar para fazer a delação do Elcio de Queiroz, que é o motorista do carro que dirigia, né, o carro para o Rony Lessa na noite do crime. Ele está preso, já denunciado pelo crime, também como o Rony está. E aí, de algum jeito, pelo que eu soube, é como se o Rony Lessa tivesse entendido que, olha, não, o cerco fechou, não tem o que fazer. O próprio Elcio, que era uma das provas fundamentais, inclusive porque eles não foram julgados ainda, eles estão presos preventivamente, mas não teve ainda o júri popular pelo assassinato da vereadora e do motorista. Não aconteceu ainda. Então, a prova da delação, porque para fazer delação tem que confessar crime, ela é fundamental, inclusive, para essa condenação. Porque as provas que o Ministério Público tinha obtido para fazer a denúncia eram provas técnicas, documentação, localização, alguma coisa de imagem, mas eram várias provas que botavam eles no cenário do crime. Não tinha uma testemunha dizendo eu vi o Rony atirar, eu vi o Elcio dirigir. Então, quando o Elcio confessa e dá elementos, ele também robustece a acusação do assassinato. E aí o Rony entra ali de vez também, vamos dizer assim, nesse cerco. E aí ele decide começar a conversar sobre a delação. Essas conversas começam no final do ano. Em janeiro, tem um primeiro vazamento de informações em torno da negociação dessa delação. E aí entra uma questão, que eu não sei se a gente vai abordar agora, eu vou falar brevemente, que é a citação a uma pessoa, que seria o mandante, que tem foro por prerrogativa de função junto ao Superior Tribunal de Justiça. E aí não dá para falar disso, Ju. Vamos sim, acho que é ótimo a gente entrar nessa pauta. Inclusive aqui o nosso chat está participando bastante. Luiz Carlos Machado dizendo, olha a Gabi em casa com passarinhos cantando. Sim, eles resolveram participar do Em Detalhes hoje, estão todo vapor aqui na minha janela cantando. Tem algumas perguntas aqui que eu estou separando também. Agora, a resposta que não foi respondida, né, que é quem mandou matar, no começo do ano, inclusive, o Intercept Brasil, o site do Intercept, chegou a dizer que o Domingos Brazão, a Juliana falou do foro de prerrogativa, justamente o Domingos Brazão tinha sido apontado como mandante do crime por Rony Lessa, de acordo com o Intercept. Como é que ficou essa história? No fim das contas, essa pergunta ela não foi respondida, né? E não houve realmente comprovação disso até agora. Então, Gabi, respondendo sua pergunta, e só para a gente não perder, quando tem essa menção a uma pessoa que tem foro, a Polícia Federal precisa estabelecer a jurisdição, ou seja, estava correndo em primeira instância, não dava para continuar sem pedir. Então, vai um procedimento ao STJ para informar sobre essa necessidade. E daí começa esse vazamento de informações sobre o mandante ser uma pessoa que tem foro, o que já descarta algumas linhas de investigação que já eram públicas, que as pessoas sabiam. Então, ali vem essa matéria do Intercept, cita o Brazão, mas eu vou lembrar aqui também de uma matéria da Vera Araújo, no Globo. A Vera é uma grande repórter, trabalhou muitos anos cobrindo esse caso. Eu pessoalmente tenho uma admiração enorme por ela. E a Vera também publicou de que, na verdade, são 2 mandantes. Então, assim, eu acho que a gente precisa aguardar, e é uma cautela extra que eu tomo aqui com relação a isso, porque como delação em andamento é delação em andamento, não é delação, né? Só é delação quando tiver assinada, homologada, finalizada. Então, assim, os depoimentos do Rony ainda estão acontecendo. A Polícia Federal ainda está coletando provas de corroboração, porque também não adianta ele contar lá uma história e não comprová-la. Isso não vai virar também um documento de delação premiada. Mas, nos depoimentos, a informação que se tem é de que seriam 2 mandantes. A informação que eu, pessoalmente, recebi é de que é uma pessoa que tem foro por prerrogativa de função no STJ.
O Domingos Brazão é um nome que já circula na investigação há algum tempo. Ele é uma pessoa que tem foro por prerrogativa de função junto ao STJ. Então, a gente, na medida em que essa delação ainda não está concluída, eu acho muito prematuro ficar falando sobre os nomes e acho que também atrapalha a investigação. Eu prefiro a cautela, prefiro esperar. O que eu soube, inclusive a gente publicou aqui no ICL Notícias, é que essas negociações da delação do Rony continuam mais devagar, porque todo esse rebuliço em torno da possibilidade dele falar causou um estresse familiar, um estresse nas pessoas que estavam em meio a essa negociação. E aí, tudo que se via ali, se vislumbrava a possibilidade de aqui, nesse 14 de março de 2024, a gente está falando sobre a conclusão do inquérito, que foi, inclusive, o que foi prometido por certas autoridades, não estamos vendo, né? Isso não aconteceu nessa data. Espero que isso aconteça ao longo desse ano, mesmo que não tenha acontecido hoje, porque o que a gente quer é realmente saber, né, de fato, e ver a justiça ser exercida, né, e que, de fato, os assassinos da Marielle paguem pelo crime que eles cometeram. Justamente, muitas mensagens aqui no nosso chat, inclusive nesse sentido, né, pedindo por uma elucidação, é o que todos nós queremos, uma elucidação do caso Marielle. Ju, você citou essa história da delação do Rony Lessa e sobre o vazamento disso na imprensa. Primeiro, eu queria ouvir sua avaliação sobre isso, se de alguma maneira o vazamento dessa história, né, e de todos os envolvidos nessa negociação pode ter atrasado, de alguma forma, o depoimento do Rony Lessa, que ele falasse a respeito disso. E, junto com isso, eu queria juntar as declarações do ex-ministro da Justiça, o Flávio Dino, no final do ano passado, 2023, para quem vai nos ouvir depois, disse que o caso ia ser solucionado integralmente e também o quanto antes, né? Isso deixou uma expectativa em relação à conclusão ainda no primeiro semestre de 2024. Você acha que alguma coisa mudou em relação a isso ou realmente a gente deve ter em breve uma solução do caso Marielle? Gabi, a informação que eu tinha é de que estava tudo muito perto da conclusão, sabe? Mas essa informação também está conectada à possibilidade que a delação premiada fosse concluída, fosse homologada, fosse concretizada. Isso não aconteceu ainda. Então, nós já estamos em março. O que eu acho? Eu acho que se essa delação de fato acontecer, talvez não demore até o final do ano, talvez a gente veja ali até o final do primeiro semestre alguma conclusão. Mas talvez não, isso pode acabar se arrastando. Eu acho que o fato das informações terem começado a circular atrapalhou o caso, sabe? Isso é concreto, conversando com as fontes que estão atuando na investigação, essa é a única informação que ela é confirmada de maneira assim clara e objetiva, que ainda estão tentando fazer a coisa acontecer, mas que na medida em que começou a circular as informações, atrapalhou. E um aspecto inicial que atrapalhou foi justamente a menção, segundo as fontes, tá? A menção do próprio ministro Flávio Dino sobre a conclusão do caso e também do diretor da Polícia Federal, né, do Andrei, sobre a possibilidade de concluir logo agora, no começo do ano. Essa menção pública deles sobre o caso instigou todo um processo. Assim que as fontes estão vendo, assim que as pessoas que estão atuando no caso estão vendo. Também a curiosidade da imprensa, que também trabalhou, inclusive a gente trabalhou acompanhando isso, porque também não tinha como ignorar. Como é que a gente vai ignorar que isso estava sendo comentado pelo diretor-geral da Polícia Federal, pelo então ministro da Justiça, né? E aí, eu acho que é um efeito cascata de acabar dando uma freada, o que não significa que não seja possível concluir. Mas eu não tenho certeza de que não está tudo em risco também, infelizmente. Isso causa muita preocupação, inclusive a gente já teve diversas reviravoltas nesse caso ao longo desses anos, né, Ju?
em relação às investigações, foram diversas mudanças de liderança, troca de deputados, inclusive aqui no nosso chat estão falando a respeito da espionagem da ABIN contra a promotora do caso, né, a Simone Sibilio, acho que a gente pode comentar a respeito disso também. E você também já falou um pouco sobre como foi conturbada essa investigação no Rio de Janeiro. Agora, em um dado momento, a ex-procuradora Raquel Dodge, ela falava na federalização, né, que tinha que ter acontecido mais cedo. Isso realmente poderia ter acelerado esse processo de investigação da Marielle, ou não era o caso naquele momento? Acho que a gente não precisa se deter há tanto tempo nessas questões, mas acho importante trazer aqui, porque isso faz parte desse histórico e também, de certa forma, está muito relacionado a gente não ter o nome desse mandante até hoje, né? Gabi, é excelente a sua pergunta. E eu acho que eu vou tentar responder levando em consideração tanto a questão da federalização quanto a questão dos problemas da investigação. Se esta federalização tivesse acontecido no início, logo nos primeiros dias, logo no primeiro mês do caso, eu acho que a gente teria conseguido, sim, avançar em torno de quem matou a Marielle, os executores e os mandantes de maneira muito mais breve, ágil, porque é esse o momento que o caso mais perdeu provas e energia de investigação. Foi no início, foi logo nas primeiras semanas, logo no primeiro mês, e foi uma situação que se arrastou entre março de 2018, mais ou menos agosto ou setembro, que foi uma fase em que a Polícia Federal tomou um depoimento de uma pessoa que dizia que sabia quem era o mandante, quem eram os executores, e era uma versão totalmente falsa. Tinha sido plantada ali para tentar desviar o caso do lugar. E aí começam a bateção de cabeça. A polícia perdeu testemunha, não foi atrás o suficiente em torno de imagens, não fez todos os esforços que poderiam ter sido feitos. Se a federalização tivesse acontecido nesse início, essa energia podia ter sido gasta na investigação. Porque aí, naquele momento, o Rio de Janeiro passava por uma intervenção também federal. A segurança pública estava sob intervenção do governo federal. Mas isso não aconteceu no primeiro momento. Então, quando a procuradora, a ex-procuradora-geral agora, né, a Raquel Dodge, pede a federalização, aí ela já pediu num outro momento. Em agosto de 2018, a coordenadora do GAECO, Simone Sibilio, ela era coordenadora naquela época, ela já não é mais hoje, mas ela era naquela época, e ela ficou na liderança do caso, junto com a promotora Letícia Emily, entre agosto de 2018 e julho de 2021. 3 anos. Se hoje a gente sabe que quem atirou na Marielle é o Rony Lessa, e quem estava dirigindo esse carro é o Elcio de Queiroz, inclusive os dois fazendo delação premiada, é pelo trabalho destas duas promotoras. No meio disso, desse tempo todo que a gente está falando, 5 delegados tocaram nesse caso. Pessoas competentes, pessoas com problemas. Então, teve muita bateção de cabeça. E as promotoras deixaram o caso quando a viúva do capitão Adriano, a Júlia Lotufo, tentou fazer uma delação premiada, não sobre o caso especificamente, mas sobre uma série de questões que envolviam as milícias no Rio de Janeiro. E as promotoras sentiram que aquela negociação estava caminhando para omitir dados, porque achavam que ela estava omitindo informações, também falavam sobre ela mentir sobre determinados dados. E aí eu mesma apurei isso. De fato, a Júlia Lotufo, quando começou essa negociação, ela queria denunciar o que ela sabia sobre a rachadinha no gabinete do Flávio Bolsonaro, que não tem nada a ver dentro do caso da Marielle, mas é que quando a pessoa vai promover, né, vai pedir vai querer fazer uma delação, ela tem que confessar todos os crimes que ela sabe, ou Sim. que ela está envolvida. Ela não pode omitir nada. E a apuração que eu tenho, inclusive conto isso no meu livro, é que o Ministério Público do Rio de Janeiro, a Procuradoria-Geral do MP do Rio,
não quis, assim, disse que não tinha interesse em saber, e aí começa a caminhar com a delação em torno da história dos crimes das milícias e do caso da Marielle. Então, depois começa a ter vários outros episódios desse, de o que não interessava. E aí era uma delação que estava com problema. Gera uma crise muito grande dentro do Ministério Público do Rio, e elas pedem para sair do caso, que é uma outra perda grande de conhecimento, porque elas dominavam o caso. E aí, de lá até o trabalho da Polícia Federal, praticamente não existem mais avanços. Começa a ter avanço de novo no caso da Polícia Federal. Agora, um último aspecto que eu quero falar, que é sobre o Domingos Brazão e a questão da federalização, que eu acho que hoje, quando vem o nome do Domingos Brazão à tona, há uma questão de falar, mas a procuradora tinha razão, a Raquel Dodge tinha razão, que ela denunciou ele, pediu a federalização. Acontece que quando ela fez essa denúncia, a base da prova que ela usou para fazer é uma base de uma história mentirosa. As pessoas, era um áudio em que um miliciano conversava com um vereador no caso, e eles citam ali que o Brazão seria o mandante, e eles citam pessoas que seriam os executores. As pessoas que são citadas como executores não é o Rony Lessa, não é o Elcio de Queiroz, são outras pessoas. Então, se tivesse andado com aquilo para frente, também tinha problema. Então, assim, inclusive eu ouvi de alguns investigadores do caso que foi um problema essa denúncia, pela maneira como ela foi feita, de maneira que é avaliada por eles, de maneira precipitada. Porque aí já levantou a suspeita sobre o Domingos Brazão, ele visto ali na investigação, de alguma maneira apontado, como a pessoa que tentou plantar essa história falsa para tentar tirar do mandante. E aí, por isso, de alguma maneira, ele também se torna suspeito. Só que, ao fazer essa denúncia com base a esse áudio cheio de informação errada, falsa, levantaram logo a suspeita sobre ele. Então, de algum jeito, já desde 2019, o Domingos Brazão convive formalmente com a suspeita de que ele estava envolvido no caso. E o que ele fez de lá até aqui, vamos dizer, para se preparar em torno disso, é uma coisa que também atrapalha a investigação. Ao menos foi isso que eu já ouvi de alguns investigadores do caso. Então, várias instâncias, sabe, Gabi, de problema em torno dessa investigação. Sem dúvida, eu quero aproveitar para te perguntar sobre uma apuração da sua coluna hoje no iclnoticias.com.br, que é uma apuração exclusiva que relaciona o ex-presidente Jair Bolsonaro, né, com outro acusado de envolvimento nesse crime da Marielle. Tem uma foto deles dois juntos, é o Jaca. Vou te perguntar quem é o Jaca, qual que é o contexto dessa foto e deixar aqui claro que, obviamente, políticos tiram fotos com diversas pessoas. A questão é que o Rony Lessa, por exemplo, era vizinho do ex-presidente Bolsonaro, no condomínio que ele morava. Eu acho que vale a pena a gente trazer o contexto também da família Bolsonaro com a milícia do Rio de Janeiro, né, já que a gente tem um conjunto de circunstâncias que são coincidentes, que podem ser, de alguma forma, consideradas suspeitas ou que precisam de apuração. Então, eu quero te ouvir especificamente a respeito da tua apuração de hoje e talvez trazer um pouco desse contexto também, porque é isso, não há prova de nenhuma pessoa da família Bolsonaro envolvida no crime, mas existe um contexto de relacionamento especificamente com a milícia, inclusive com o escritório do crime. Gabi, desculpa que eu estava recebendo informação enquanto a gente está falando aqui. Então, sem problema nenhum. Não paramos de apurar, mas vamos responder rapidinho para não estourar também o tempo da nossa em detalhes. A nota de hoje, na coluna, traz a história de uma foto do Bolsonaro com um dos acusados, condenado, inclusive, ele não é só acusado, ele já foi condenado, por ajudar o Rony Lessa a destruir as provas. E que provas? A arma do crime. Essa foto foi postada pelo Djaca, que é um lutador de artes marciais, que era muito amigo do Rony, frequentou a casa do Rony muito antes do crime, pelo menos 15 vezes nos 3 primeiros meses de 2018, anteriores ao crime.
com essa foto com o Bolsonaro, que a história que eu finalmente consegui confirmar, porque era uma história antiga, já que eu ouvia, mas não tinha a confirmação, é de que essa foto foi tirada lá dentro do condomínio. Ali na rua mesmo, onde morava o Bolsonaro antes dele ir para a presidência da República. E essa foto foi postada no dia do segundo turno da eleição. Só não temos certeza de quando ela foi tirada, se ela foi tirada nesse dia ou antes disso. O que mostra ali essa proximidade do Bolsonaro com uma série de acusados do crime. E ela não é a única foto dele com o Djaca. Ele tem uma outra foto com o Djaca um ano antes, em 2017, num torneio de jiu-jitsu. E nessa foto lá no torneio, ele já está, por exemplo, do lado também de um amigo do Carlos Bolsonaro e do Flávio Bolsonaro. E o próprio Djaca já esteve na Câmara de Vereadores durante uma homenagem para esse amigo ali do Carlos e do Flávio, e também fez foto com o Carlos Bolsonaro. Tirar foto é crime? Não é crime, claro que não é crime. Agora, o que eu acho que é interessante e importante a gente prestar atenção é que a família Bolsonaro construiu um discurso de que defendem os policiais, defendem políticas de segurança pública, e isso não é verdade. O que eles construíram ao longo da carreira política deles, ali, nessas últimas 3 décadas, uma defesa do pior da polícia. A polícia não é o Rony Lessa, a polícia não é o Adriano da Nóbrega, mas eles foram cooptados pelo crime, porque eram matadores, né? Eles eram os melhores matadores. E aí eles passam a usar o treinamento deles contra a população, meio que num mercado da vida e da morte. E aí enredam, né, várias pessoas. Mas os políticos gostam desse discurso fácil, né? De matar bandido bom é bandido morto. E o Bolsonaro adora embarcar nisso. Eu deixo aqui um convite para quem quiser conhecer o meu podcast, quem não ouviu, a 2ª temporada, a gente trata, enfim, um trabalho que eu fiz com a Helenilce Bottari, que é uma grande repórter aqui do Rio de Janeiro, e a gente documenta como se construiu essa relação do Bolsonaro com vários policiais que integraram grupos de milícia ou organizações criminosas por diferentes crimes, e eles homenagearam, que eu me lembre, pelo menos 16 que foram acusados de integrar organizações criminosas no estado do Rio. Então, assim, a família Bolsonaro sempre esteve perto de bandidos. E, além do Djaca ter essas imagens aí com o Bolsonaro, o Elcio de Queiroz, né, que a gente estava falando aqui agora, também tem fotos com o Bolsonaro. Ele sempre esteve perto do pior da polícia. Exatamente, Ju, muito bom trazer esse histórico também. A gente passou muito rápido o tempo aqui, mas acho que a gente conseguiu contemplar o que a gente tem até hoje, qual que é a expectativa daqui para frente. Acho que muito está no entorno dessa delação do Rony Lessa, muita expectativa ainda em relação a isso. E também o que prejudicou, né? Por que a gente tem 6 anos sem resposta? Muita coisa prejudicou as investigações, não vou entrar aqui nos detalhes, mas a gente teve declarações nesse processo que também não foram comprovadas, inclusive depois essa pessoa voltou atrás disso, tem inventado a história para se livrar de um opositor, então tudo isso também atrapalhou muito as investigações, sem dúvida. Mas quero só ressaltar aqui nesse final de conversa contigo, Ju, a importância dessa defesa do legado da história e da memória da Marielle Franco, que tem sido feita muito por mulheres, por movimentos, inclusive na política. Ontem, na Comissão dos Direitos Humanos, diversos parlamentares da extrema-direita fizeram xingamentos, ofensas a Marielle, e prontamente mulheres se levantaram ali para fazer a defesa dessa memória da Marielle. Então, ela deixou um legado político importantíssimo que eu acho que vale a pena ressaltar aqui nesse final, até para a gente ter uma pontinha da esperança de que foi colocada essa semente na nossa política, para a gente ter um futuro, né, melhor. Ju, obrigada por hoje, querida, é sempre um prazer conversar contigo. Um beijo, minha amiga. Gabi, quando o Estado brasileiro fizer justiça no crime da Marielle, ele vai estar fazendo justiça aos brasileiros também.
Então, é muito importante essa resposta. E deixa um beijo aqui para quem está acompanhando a gente e outro para você. Para você também, Ju, até mais. Lembrando aqui nesse final, a gente quer falar aqui do Paulo Freire, rapidamente, que é o brasileiro mais homenageado na história, com mais de 40 títulos honoris causa por universidades do mundo inteiro, patrono da educação brasileira. A gente conhece muito Paulo Freire pela Pedagogia do Oprimido, né, o livro mais importante dele, que foi traduzido para mais de 20 idiomas, e é uma referência para a gente, diversos intelectuais nesse campo de estudo. A gente tem uma campanha da extrema-direita sistemática de ódio contra ele, inclusive contra a Marielle, como eu citei agora há pouco com a Juliana, mas a gente está lançando o 4º episódio da nossa série exclusiva do ICL, A Máquina de Moer Reputações. Esse é o 4º episódio, que é a respeito da história do Paulo Freire, entender por que ele foi eleito, ele que é esse símbolo, né, da educação, dos direitos humanos, ele é praticamente um dos piores, né, um dos primeiros inimigos quando a gente está falando dos extremistas da direita. Essa nova série ela tá exclusiva para assinantes, então para você poder assistir a série completa, né, todos os capítulos, todos os episódios, você tem que entrar no ICL e assinar. A gente, inclusive, tem um mega pacote de presentes para quem entrar. Hoje é o último dia para entrar no ICL e receber esses presentes, né? Tem um livro autobiográfico da Maria da Penha, O Sobrevivi Posso Contar, porque a Maria da Penha é uma das personagens dessa websérie original nossa. Tem uma mensagem, inclusive, especial que vem nesse livro para a comunidade ICL. Tem o livro Sou Filha da Lei, que é da Cláudia Veras, a filha da Maria da Penha, e também uma arte exclusiva da Márcia Tiburi sobre a luta das mulheres, além de um certificado digital se você se tornar membro solidário. Amanhã essa oportunidade não vai estar mais disponível, então para quem está ouvindo esse videocast pelas plataformas de áudio, isso vale para o dia 14 de março de 2024, você pode se inscrever, assinar na nossa plataforma, por meio do link indetalhes.com.br. E é isso, gente. Muito bom participar com vocês aqui, ler o chat ao vivo enquanto ele está acontecendo em tempo real. Obrigada a vocês que me acompanharam até aqui. Agora tem Mercado e Investimentos, depois tem Rolê ICL, às 6 horas da noite vou estar com vocês de novo, o Chico Pinheiro e grande elenco no ICL Notícias 2ª edição. Agora os passarinhos foram embora, obrigada pela paciência também a todo mundo que acompanhou aqui os passarinhos participando desse Em Detalhes ao vivo com vocês. Até amanhã. O objetivo é limpar a cena do crime para a macharada. E o trabalho deles era assassinar reputações. Essa filosofia aí do Paulo Freire da vida aí, esse energúmeno aí, que... A família Bolsonaro tinha todo um esquema montado para atacar opositores virtualmente. Mas se a gente for lembrar, foi exatamente essa estrutura de questionamento que colocou em xeque as eleições de 2022. E deu no que deu. Para quem ainda não entendeu, isto é uma guerra de narrativas. E nos campos de batalha, as máquinas de moer reputações estão sempre à espreita.